Vem cá, por que que você odeia o Gabriel Bortoleto? Meu caro Enzo, é com você que eu quero conversar. Você, Enzo, criado pela avó no apartamento, nascido entre 2000 e 2010. Muitos de vocês eu sei que não pagam conta, dependem do boleto pago pelo pai. Você que tem um PlayStation 5 pago pelo pai, é com você que eu quero conversar e também com o seu pai, o seu Geraldo, sabe, o motorista de Uber, tem um Celta 1.0 2016, 2 portas, batido e ainda presta serviços de transporte individual. Eu quero entender por que que essa galera está com raiva do Gabriel Bortoleto. Eu não sei quando que eu vou publicar esse vídeo, mas eu estou gravando na semana do GP da Arábia Saudita. Salvo não aconteça nenhuma excepcionalidade, o Bortoleto ainda é piloto da Kick-Sauber e assim permanecerá até o final da temporada de 2025, porque até o presente momento ele está fazendo sim uma boa temporada. Tudo bem, ele está no modo eu faço o que eu posso, mas ele passa bem longe de ser um Nikita Mazepin, passa bem longe de ser um Nicolas Latifi ou de outras porcarias que apareceram na Fórmula 1 nos últimos anos. Então eu não consigo entender por que que essa galera está odiando o trabalho do Bortoleto. É a 4ª corrida dele, ele está indo para a 5ª agora na Arábia Saudita. E a gente sabe, você, Enzo, sabe muito bem que no fundo, o que o Bortoleto dirige não é um carro de Fórmula 1, é metaforicamente falando um trator agrícola. Todo mundo sabe que a Kick-Sauber é o pior carro do grid, apesar de que existe uma competição com a Aston Martin. E eu tô doido para falar sobre isso, mas eu não tenho muito tempo para. Então é o seguinte, como é que vocês querem cobrar de um piloto que tem um histórico de ser campeão da Fórmula 3, ser campeão da Fórmula 2 e estar na Fórmula 1 sempre na primeira tentativa? E como é que vocês querem cobrar desempenho de um cara que é muito melhor do que você no videogame? Eu tenho certeza que muitos dos críticos do Gabriel Bortoleto sequer foram campeões do modo carreira no jogo da Codemasters, no jogo da Fórmula 1. Codemasters, a EA comprou a Codemasters, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho certeza que no modo carreira vocês não conseguiram ser campeões no jogo de videogame. Eu tenho certeza que se você pegar um patinete elétrico, você perde para o seu amigo que pesa 105 quilos. E você pesa 70. O mal do comentarista do sofá, do comentarista do Twitter, das redes sociais, é que eles não chegam perto de dimensionar aspectos técnicos da categoria que ele acompanha. É o palpiteiro, é o cara do achômetro, que não vai ler dados, não vai analisar as declarações dos chefes de equipe, dos engenheiros. Gabriel Bortoleto está sendo super elogiado pelo seu engenheiro-chefe, pelo Mattia Binotto. O projeto do Bortoleto é para o futuro, a aposta que ele fez de carreira é para a Audi, é para, quem sabe, ele ter uma equipe com grana e estrutura para poder desenvolver um projeto a longo prazo. Então, Deus do céu, eu não consigo entender como que essa geração, porque são, na verdade, mais de uma geração, porque não está só na conta da geração Z, não é mesmo? Cláudio, de 45 anos, que acha que entende de Fórmula 1 porque viu as carreiras de Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Felipe Massa. Vamos falar um pouco do passado para dar contexto para o que acontece para o presente? O Ayrton Senna, quando ele estreou na Toleman em 84, ele não estreou no carro que era uma completa porcaria. Isso é fato, porque antes daquela prova épica em Mônaco, que dizem que ele foi roubado, porque teve o fim da prova quando ele ia ultrapassar o Prost, ele teve um 6º lugar no GP da África do Sul, segunda etapa da temporada daquele ano, e pouco se falou sobre isso na mídia. O que ficou marcado foi o feito incrível que ele teve nas ruas de Monte Carlo. Mas aquele 6º lugar lá na África do Sul já indicava que o carro não era ruim. E, quer dizer, ele não era no mesmo nível que McLaren e Ferrari, que eram as 2 forças dominantes naquela temporada, principalmente a McLaren, que monopolizou em 84, mas ele não era uma Zack Speed, a Toleman não era uma Minardi, não era uma Tyrrell que já estava numa fase menos
menos próspera, por assim dizer. Vamos falar do começo do Felipe Massa na Fórmula 1, porque vocês também não estão colocando isso em perspectiva. O Massa, o primeiro ano dele da Sauber foi uma grande porcaria. Ele errou tanto que ele perdeu a vaga de primeiro piloto e foi ser piloto reserva, piloto de testes lá na Ferrari. Ninguém está falando disso agora. Sem falar nos outros pilotos brasileiros que passaram na categoria que ou não foram muito bem porque não tiveram uma melhor sorte, como o Ricardo Zonta, como o Luciano Burti, que também não teve uma boa sorte. Há porcarias como o Pedro Paulo Diniz. Vocês querem comparar o Gabriel Bortoleto com o Pedro Paulo Diniz? Pelo amor de Deus, vocês vão pedir para o Bortoleto continuar na categoria. Eu entendo que um dos melhores estreantes como brasileiros, ou talvez o melhor, foi justamente o Rubens Barrichello. Ele mandou muito bem naquele ano de estreia lá na Jordan. A Jordan que também não era uma porcaria. Comparando a Jordan lá do passado com a Kik Sauber, a Jordan é melhor, já ia falar Sauber. A Jordan é melhor, era melhor. E o Barrichello aproveitou muito bem aquela oportunidade e construiu, alicerçou a carreira que ele faria depois nas equipes por onde ele passou, BAR, Honda, a Ferrari, a própria Ferrari, a Virgin. Ele alicerçou tudo isso em tudo que ele construiu lá atrás na Jordan, mas era um carro melhor. Cobrar do Bortoleto desempenho, pontos, como as pessoas estão fazendo, mostra que ou elas estão vivendo pelo meme, e aí eu até posso reconhecer que não sou eu que estou pegando a piada, que eu não estou entendendo muito bem a piada das pessoas, principalmente da galera da geração Z, ou sabem de alguma coisa sobre o Bortoleto que eu não sei, que o grande público não sabe, e aí aspecto pessoal do cara não entra muito em discussão em questão, ou é gente cretina o suficiente para cobrar algo do piloto que ele não tem condições de oferecer neste momento. E sim, para quem entende de Fórmula 1, neste exato momento fala que o Bortoleto está entregando mais do que se esperava dele, principalmente nas condições que ele está na Kik Sauber. É correto dizer que o Bortoleto teve um início de temporada melhor do que, por exemplo, o Jack Durham, que está ameaçadíssimo na Alpine. Aliás, é bem divertido o mundo dos rumores da Fórmula 1, porque Ralf Schumacher, isso aí é breve, eu só estou colocando isso para ilustrar o vídeo. O Ralf Schumacher disse que uma das possibilidades do Verstappen é justamente ocupar uma vaga na Alpine. Quem sou eu para discutir, conversar com o irmão feinho do Michael Schumacher? Então, o Bortoleto está melhor que o Jack Durham, por exemplo. Dá para dizer que o Bortoleto está numa situação mais estável do que o Jack Durham. Dá para dizer que o Bortoleto tem uma posição melhor e está entregando mais do que o Liam Lawson. O Liam Lawson, gente, ele foi rebaixado da Red Bull. E nós que temos bom senso e QI acima de 90, entendemos que a Red Bull errou, ou no mínimo foi injusta com o Liam Lawson em promover esse rebaixamento, quando poderia muito bem já ter colocado o Yuki Tsunoda logo de cara para ser companheiro do Max Verstappen. Então, esse nível de reclamação, essa forma como pegam no pé do Bortoleto, e eu não tenho procuração para defender o cara, é coisa de gente estúpida, é coisa de gente imbecil, é coisa de gente que não entende absolutamente nada de Fórmula 1, é o palpiteiro do sofá, ou coisa de gente muito cretina. Porque tem que ser um nível de safadeza tamanha para querer cobrar do Bortoleto mais do que ele pode entregar. Ele não comete erros graves, ele entrega dados consistentes para a equipe e para a galera que está há mais tempo na Kik Sauber, do tempo que ela era Alfa Romeo, ele já tem um comportamento comparado ao Charles Leclerc. Então, meu povo, para você que odeia o Bortoleto por um motivo que eu simplesmente não sei e não consigo identificar, vai reclamar na cama que é lugar quente. Tenta ganhar o modo carreira do jogo de videogame usando uma Kik Sauber só para você ter algum tipo de propriedade para falar qualquer coisa. Caso contrário, olha, pensa 10 vezes antes de escrever as merdas que você escreve nas redes sociais. Eu entendo que a internet precisa ter um exame psicotécnico, precisa ter
uma avaliação psicológica, verificar consumo de drogas, teste de bafômetro, antes das pessoas abrirem a boca ou utilizarem os dedos para emitirem as opiniões sobre qualquer assunto, sem ter dados, sem ter propriedade, sem ter informação. Pelo amor de Deus, cala a boca. E da minha parte, segue os meus votos de boa sorte para o Gabriel Bortoleto e muita paciência com esse bando de Enzos que foram criados pelo seu Cláudio, que tem vidas medíocres, pelo seu Cláudio, que de novo dirige um Celta, batido, trabalhando de Uber. Não que a profissão não seja digna, mas o dia que vocês me convencerem que alguém que está na subdivisão das categorias profissionais é capaz de opinar sobre um dos 20 melhores pilotos do mundo, porque é a elite do automobilismo é a Fórmula 1, aí eu mudo minha opinião, eu venho aqui e me reduzo a insignificância de pedir desculpas para vocês. Enquanto isso não acontecer, essa aqui é a minha opinião sincera sobre os críticos do Gabriel Bortoleto nesse momento.